Oiê! E hoje a gente vai falar sobre obrigação. Não é isso que você está pensando, né? Na verdade não é um ritual sagrado, é mais obrigação mesmo. Obrigação de você sempre se ver naquele temor de resolver as coisas, né? Então vamos lá. Eu sinto obrigação de resolver as coisas da minha família, por exemplo. E sempre que eu sinto essa obrigação, eu fico pensando, meu Deus, preciso resolver pessoas aquilo. Só que lá no fundo da minha alma, quando eu paro para fazer aquela meditação mensal, eu fico assim, por que eu estou fazendo isso? Aí eu lembro que quando a gente era pequena, a gente recebia culpa por não estar resolvendo as coisas, e bababá, bababá, bababá. E eu tenho 3 irmãos mais novos, certo? E mais os 2 perdidos mais velhos aí no mundo. Mas vamos focar que eu tenho 3 irmãos mais novos e um irmão mais velho. E eu tô acostumada a sempre ter que resolver as coisas para não levar sermão, para não ter que ter problema depois, para quando você for pedir ajuda para pai, para mãe, eles não terem que te jogar na cara que você deixou seu irmão numa situação de declínio. E aí eu peguei, botei a mãozinha na consciência nessa meditação mensal que eu faço e eu pensei, e se eu não tivesse nascido? Cara, a hora que a minha cabeça explodiu, eu fiquei doida. Porque assim, quando eu tinha uns 15 anos, eu entrei em depressão. Só que ninguém respeita que eu falo que eu entrei em depressão, porque chegou num ponto que eu quero me matar, eu não vejo mais sentido nenhum. E eu fiquei ateia. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu sempre fui muito religiosa e eu fiquei ateia. Eu não fazia mais nada, nada religioso. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu fiquei com umas ideias assim fora do padrão, que sou eu. E aí eu entrei numa lógica assim, cara, se eu me matar, o que vai acontecer com as pessoas que eu amo? Eu cheguei à conclusão que elas vão ter a mesma vida em uma semana. Tipo, a maior dificuldade dessas pessoas iria ser onde é que vai ser a capela funerária dela. Sabe o que é se sentir inútil? Não é inútil mesmo? Sabe aquela pessoa que resolve as coisas pra todo mundo, mas você não faz nada por você? E você chega nos seus 40 anos, você ajudou um irmão a ser médico, o outro a ser advogado, criou teve problema para arrumar casa para porque não quis nem levantar a bunda para arrumar um problema que era para ele, não era nem para você. E você põe a mão na consciência e fica, cara, eu tenho 40 anos e eu não sou ninguém porque eu tive que deixar de ser eu para dar, né, a experiência que eu tinha de ser eu tive que dar para os outros. Aquele tempo, a minha energia eu tive que dar para os outros. E assim, vou tentar focar o máximo na conversa, que eu tenho muita dificuldade de focar na conversa, já tô quase fugindo, mas vou focar na conversa. Esses dias eu tive que decidir uma coisa, levou 3 semanas. Eu tenho um problema que quando eu decido alguma coisa, ela é muito rápido. Sabe aquele corte rápido Tramontina? Então, é muito rápido. Eu arrumei o aluguel para minha irmã, a gente tentou procurar emprego para ela, não deu certo. Outra pessoa teve que ir atrás de emprego para ela, lá com Cicrano, Beltrano, tentar porque ela não queria fazer nada. Uma pessoa de 20 anos não queria fazer nada, eu tenho 22, eu tenho 20. E tipo, não queria fazer nada. Nada, só reclamava, não fazia nada, parecia um mendigo, mas não fazia nada. Tá, eu arrumei a casa pra ela ficar, fulano arrumou coisa, arrumaram. Tipo, todo mundo deu as coisas na mão dela. E aí eu falei, olha, já que você não tem nenhum outro familiar com sanidade mental, deixa a chave da tua casa comigo, né? Que era eu que tava fazendo as coisas pra ela, mudanças, coisas tudo. Eu falei, ó, deixa a chave de casa comigo, que aí qualquer coisa eu venho aqui. Aí eu entrava lá pra largar um jogo de panela, largava dentro da casa dela, falava, tá, vida que segue. Largava lá pra largar um saco de roupa. Daqui a pouco eu liguei pra ela e falei assim, Vê, você viu a promoção que eu te mandei de um aquecedor? Rio Grande do Sul, 7 graus de manhã, é bom ter um aquecedor, né? Eu falei, olha, aqui tá frio, aí tá frio também? Ela falou assim, mana, não sei. E seguiu a vida. Daqui a pouco pergunta, tu não vai coberta, casaco, você tem? Não. Você tá indo pra escola? Não. Tá fazendo alguma...
bom, né? E aí eu fui pegando aquela paciência, gente, calma. No meio de um furacão, querer parar pra pensar no que é bom fazer no meio de um assalto, de um furacão, de um incêndio, e você tem que fugir, não, você tem que parar pra lidar com uma pessoa que não tá nem querendo exercer a próprio instinto de sobrevivência. E aí eu perdi a paciência. E eu cheguei num ponto e falei assim, cara, não vai dar certo não, que isso aqui tá me enlouquecendo. Das últimas vezes não deu certo. Daquela coisa, sabe, tipo, de tu parar assim, a pessoa dormir na tua casa e deixar uma calcinha embolada no canto da mesa. Então, aquilo ali eu já tava que sim, ó, mas eu tava de boa, vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu conversei com ela, durou 10 minutos a conversa e me irritou. Falei assim, olha só, tu reclama que eu sou chata, que eu sou estressada, mas você com seus amigos, você cumprimenta eles, brinca com eles, fala as boas novas e vive sua vida. Você só me liga pra falar de problema. Conta atrasada, problema com mãe, problema com sapato, problema com isso, problema com aquilo, problema. Como é que você não quer que eu seja estressado com você? Se você não me dá nenhuma alegria, você só me dá problema. Eu não sou sua mãe. Você é uma pessoa acomodada, você não quer isso, você não quer aquilo, você não quer aquilo outro. E a pessoa, o que eu fiz? Eu peguei a chave, entreguei na mão dela e fui embora. Porque se você precisar de ajuda, você vai pedir para os seus amigos. E não é por ruindade, é por sanidade mental. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu tenho crise de ansiedade. Só que eu tô tremendo ainda de contar isso aqui. Ano passado eu tive muita crise de ansiedade no trabalho. Gente, eu tive que abandonar meu sustento por crise de ansiedade. Por lidar com família. Família, botar família dentro do trabalho, tu enlouquece. Tu enlouquece. Botar sogro, botar vizinho, botar gente, tua casa sendo invadida, botar problema com sogra, botar problema com mãe, botar problema com irmão, botar problema com madrasta, botar problema com irmão. Falei, cara, eu preciso arrumar 8 mil reais esse mês pra pagar uma conta de cartão. A minha cabeça tava assim. E eu era responsável de uma loja, só que sem ter o respeito de uma responsável de uma loja. Eu enlouqueci. Eu passei o inverno fechando uma loja, o verão abrindo uma loja. E assim, eu fui endoidando, fui ficando bem exato. Cara, o que me leva a pensar que eu estou numa boa sanidade mental para ter educação? Quer dizer, para ter obrigação. Porque o que adianta eu fazer tudo isso aqui para terminar minha vida pobre e numa clínica psiquiatra, porque eu tô empurrando a pessoa e a pessoa não vai, o que vai dar depois? Você sabe o que vai acontecer depois? A pessoa vai continuar no mesmo estresse, se bater um vento leva, porque a pessoa não tem estrutura para ficar sozinha. Aí eu vou deixar de viver minha vida, conseguir as coisas que eu quero pros outros. Ah, mas isso é ruindade. Não, isso não é ruindade. Sabe aquele assunto de você tem que ter filho para te cuidar, porque quando você ficar velho, você vai ficar sem ninguém para te cuidar? É balela. Experimenta abrir uma empresa. Fazer 1 milhão na empresa. Assim, né, por mês, imagina. Aí você consegue, em vez de perder seu tempo com família, balela, dinheiro de pensão, dinheiro disso, daquilo. E aí você, para pessoas que não querem ter filho. Quem quer ter filho, vida que segue, não é pra você esse assunto. Mas você não quer ter filho, você quer ter por obrigação da sua família. Pensa bem. Se vai ser bem melhor um filho que amanhã depois vai te abandonar porque você não quis criar ele, você criou ele com raiva, você deu raiva pra ele a vida toda, ele só te devolveu raiva depois que você ficou velho, então ele não quer olhar pra tua cara, do que você ter uma empresa e ter uma pessoa que você tem que pagar pra te cuidar, porque você é um mala sem alça e você sabe que você é um mala sem alça. Então é uma pessoa que ela tem que ser paga pra te cuidar. Não tô falando de um parceiro do relacionamento. Cara, ser rico é uma coisa muito louca, porque você acaba casando com uma pessoa e você não casa com a pessoa porque você quer alguém para limpar sua casa, para te sustentar,
ou um carro bom, ou uma casa boa. Você casa porque você gosta da pessoa, porque as outras questões já tem. E eu nunca vi uma pessoa, né, no meu círculo social, na minha vida, que casou por amor. Eu nunca vi. Todo mundo casou porque o outro tinha alguma coisa pra dar. Eu tinha uma vida boa? Tinha. Eu não aguentava meus pais a vida toda, porque eu tava nem aí. Mas eu abandonei pra quê, afinal? Pra mim, não, eu tive que me botar prioridade, porque ninguém me priorizou. Meus pais não me priorizaram, ninguém se importava comigo, ninguém nem ligava comigo, ninguém se importava, literalmente, ninguém se importava. A ideia dos meus pais era eu fazer faculdade de pedagogia, morar no fundo da casa deles para poder cuidar do meu irmão autista que estava dentro da casa deles. Sabe o que é tu morar num barraquinho aqui no fundo da casa dos teus pais? Porque eles não querem que tu saia de perto, porque ninguém mais quer cuidar do filho deles. Ai, Dori, mas é uma criança especial. Não estou falando da criança especial, estou falando do problema que os meus pais queriam pra mim na vida. Pra mim. Não estou falando, tô falando de mim, não estou falando de ninguém. Entre mim e meus pais. Aí já é outra história, que se eu parar de focar agora, eu nunca mais volto. Então, essa questão de obrigação, ela na verdade é uma coisa que ela é inventada para te segurar com a sua família. E sim, eu terminei a amizade com a minha irmã e dias depois eu abri o feed do Instagram, aquele Reels, e eu fiquei assim, e eu olhei uma coisa que eu achei muito interessante que eu queria trazer à tona. Teve um vídeo que falou assim, quando você mora numa casa com alguém e você precisa pedir que a pessoa lave a louça, isso já é um trabalho para você, porque a pessoa ela não tem sanidade mental de viver uma vida sozinha, ver que apertar com louça e tem que lavar a louça, é porque realmente isso já é um trabalho para você. Então, ser dona de casa é um trabalho, ser mãe é um trabalho, ser irmão que cuida dos irmãos pequenos é um trabalho. E aí você se dá o trabalho de cuidar de uma pessoa que nem mora com você, sabe? Seus pais não te fizeram porque eles queriam, eles te fizeram por um erro, uma expectativa, um problema. Então você vir ao mundo naquela zona já não é bacana. Segundo, terceiro, quarto, quinto, não é bacana. Você tem que cuidar dos seus irmãos, você tem que se responsabilizar, enlouquecer. Claro, tem ali um nível de equilíbrio, né? Dá uma olhadinha, cuida hoje, teu irmão, mas gente, chegava lá em casa quando era pequena, eu tinha uns 10, 9 anos de idade, 4 crianças para eu cuidar, minha madrasta pegava as amiguinhas dela pela mão, levava tudo embora para passear o dia todo. Chegava meu pai em casa e falava assim, ai, foi exausto cuidar das crianças. Que criança? Que criança? Tu nem viu as crianças hoje. Menina tá com o olho roxo 3 dias, tu nem sabia. Menino gosta de uma cor, tu nem sabe da cor que teu filho gosta, tu nem sabe. Então, assim, eu cresci numa zona onde é que tudo era minha obrigação e tudo era minha culpa. Nada era culpa dos outros, era tudo minha culpa. E se eu demorasse, era minha culpa, se eu isso e aquilo, era minha culpa, se eu isso, tudo minha culpa. Então, hoje eu olho e falo, cara, eu já doei bastante coisa pra ficar pensando, né? Se é uma boa ideia chorar por leite derramado, se é uma boa ideia ficar. Você não consegue nem dar conta da sua casa, você tem que dar conta da casa dos outros. Ah, mas não demanda dinheiro, ok, mas demanda minha sanidade mental. Eu não quero mais demandar minha sanidade mental. Porque, como eu falei pra ela, você só me olha pra dar problema, você não me olha pra dar alegria, você não me pergunta se eu tô bem, não pergunta nada. E perguntar isso depois que acaba tudo, isso já não é um bom sentido, sabe? Não é bacana, mas no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vou terminar, senão o telefone não tem mais espaço para arquivo. Beijo.